Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto e penúltimo encontro do Fórum Qualidade de Vida nas Organizações, com o tema Saúde Mental, realizado pelo SESC São Paulo. Como todos sabem, esse fórum tem por objetivo discutir a questão da saúde mental, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Mas manter a saúde mental, no entanto, não é tão simples quanto parece, principalmente nos dias de hoje, com a questão do coronavírus e seus desdobramentos. O Fórum Qualidade de Vida nas Organizações faz parte das ações do Programa de Relacionamento com Empresas, que é um instrumento facilitador para aproximar as ações promovidas pelo SESC aos funcionários e às funcionárias de comércios de bens, serviços e turismo. Sendo assim, visando a promoção do bem-estar, desenvolvimento cultural, melhoria da qualidade de vida desse público e com o objetivo da socialização e o acesso ao lazer, são promovidas ações para credenciar e apresentar as atividades promovidas pelo SESC, como eventos esportivos, educativos, cursos, seminários e fóruns como este. Esse fórum está acontecendo durante todo o mês de setembro, sempre às quartas-feiras, no horário das 10 horas, pelo canal youtube.com/sescpompeia. Ao todo são 5 encontros, onde estamos abordando os temas que nos apresentam meios e caminhos para auxiliar a promoção da saúde, bem-estar, qualidade de vida, equilíbrio emocional, tanto pessoal quanto das empresas, possibilitando o cultivo das emoções mais saudáveis e objetivando um clima organizacional mais equilibrado, que permita que cada colaborador ofereça o seu melhor. Em razão da pandemia do momento, o SESC busca novas formas de aproximação e interação com o seu público. E estamos aprendendo a interagir com elas. Sendo assim, contamos com a compreensão de vocês para erros que possam aparecer. Hoje teremos uma palestra com uma duração aproximada de 35 minutos e, ao término desta apresentação, uma mediação de perguntas e respostas com o palestrante. Todos os comentários, dúvidas e perguntas durante a apresentação deverão ser feitas através do chat. Para dar o seu bom dia e explicar como será feita essa mediação ao final da apresentação, eu passo a palavra a Elaine Martins, também do Programa de Relacionamento com Empresas do SESC Pompeia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais esse encontro do Fórum de Qualidade de Vida nas Organizações. Então, como aconteceu nos outros encontros, eu acompanho o chat, então vocês podem interagir à vontade, fazer as perguntas, e ao final eu passo para o palestrante, tá bem? Bom dia a todos, bem-vindos. Lembramos também que ao final do mês, após o término do fórum, todos os inscritos receberão, através de seu e-mail, o certificado digital pela sua participação. Nos encontros anteriores do nosso fórum, vimos que a pandemia do coronavírus gerou diversas mudanças no funcionamento da sociedade. Pessoas em quarentena, cidadãos preocupados por não poderem ficar em casa, funcionários trabalhando em home office, escolas, universidades e comércios fechados. Diante de tal cenário, para além da saúde física, é necessário dar-se uma atenção especial também à saúde mental, que pode sofrer com crises de ansiedade e picos de estresse. Dedicamos grande parte do tempo de nossas vidas ao nosso emprego, e nem sempre isso é prazeroso ou satisfatório. Devemos estimular as práticas de trabalho que apoiam a saúde mental dos funcionários, para termos um local mentalmente saudável e um ambiente respeitoso e produtivo. A saúde mental não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque saúde é uma só. Em uma saúde integrativa e para o bem-estar, a tecnologia e as práticas mente-corpo, como meditação, yoga e entre outras, podem auxiliar no foco, facilitando o estado de consciência sobre o que está acontecendo agora e necessidades do corpo e da mente. Também é possível encontrar esse estado de conexão em outras práticas, algo que realmente te traga para o contato consigo mesmo, como praticar uma corrida, escutar uma música que você gosta e até mesmo ler um bom livro. Não há dúvida de que a literatura
seja um meio privilegiado para o desenvolvimento intelectual e cultural. Mas e se dissessem que, além disso, essa literatura pode curar muitas doenças da alma? Baseado num experimento desenvolvido originalmente numa escola de medicina e denominado Laboratório da Leitura, que consiste da leitura e discussão coletiva de obras literárias atemporais e inesquecíveis. Será apresentado um poderoso efeito humanizador e terapêutico nas pessoas que dele participam, transformando inclusive a vida de muitas delas. Para falar sobre essa experiência, apresento o professor Dante Galian, historiador, mestre e doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pela Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais de Paris, na França. Docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Coordenador do programa Laboratório da Leitura e autor de vários livros, com destaque para A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma. Bem-vindo, professor Dante Galian, e boa palestra a todos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Elaine. Bom dia, os que estão acompanhando essa palestra. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. É uma pena que a gente esteja nessas condições de não poder ter a presença física de vocês, né? A gente sabe o quanto que isso a gente tem sentido falta e o quanto que isso é fundamental para a nossa saúde mental, né? E nossa saúde existencial. Então, é muito até esquisito, muito estranho eu estar aqui conversando com vocês sem ver a cara de vocês, sem poder estar esse retorno, né, da presença de vocês, mas, de qualquer forma, por outro lado, a gente tem que, de certa forma, reconhecer o quanto que a tecnologia tem sido extremamente importante nesses momentos, para que a gente não perca totalmente o contato, né? Imagine o que era antigamente uma epidemia, ou mesmo uma pandemia, quando a gente ainda não dispunha desses meios tecnológicos, onde esse isolamento social acabava sendo absoluto e radical. Então, a gente tem que dar graças a que a gente vai ter a oportunidade de estar juntos, ainda que apenas virtualmente, e também dando a possibilidade para que pessoas que estão muito distantes daqui de São Paulo possam também acompanhar e possam participar de alguma forma desse fórum e possam estar aqui com a gente nesse dia de hoje. Então, uma grande alegria e agradeço muito, mais uma vez, o convite que me foi feito para estar aqui com vocês nesse fórum que me é tão afeito e falando de um assunto que, para mim, é extremamente importante, extremamente significativo, porque o que eu vou falar para vocês é algo que diz respeito à minha própria vida, né? Minha vida como docente, minha vida como educador, minha vida como pesquisador, né? E até posso dizer algo que está ligado à minha vida no seu sentido mais pleno e mais presente. A literatura, como meio de promoção de saúde, ela é algo que apareceu na minha vida de uma maneira inopinada, né? Como o Cláudio acabou de ler no meu currículo, eu sou historiador, né, formado pela USP, tinha já uma trajetória acadêmica totalmente focada na área da história, e há mais ou menos 20 anos atrás, eu fui desafiado a iniciar um projeto na Escola Paulista de Medicina, a Universidade Federal de São Paulo, uma escola muito tradicional, muito importante na formação, uma das escolas mais importantes na área da saúde aqui no Brasil e na América Latina, a minha missão inicial nessa história com a medicina foi justamente falar da origem ao que seria hoje o Museu de História da Medicina da Escola Paulista de Medicina, né? Mas, como eu sempre tive uma ligação muito forte com a área educacional, e cheguei num momento em que a medicina estava se questionando sobre uma questão da formação humanística, além dessa tarefa, né, que me foi dada a princípio, que era de reestruturar o museu e o arquivo histórico da Escola Paulista de Medicina, eu me interessei em contribuir de alguma maneira
para a formação humana, para a formação humanística dos futuros médicos, enfermeiros, enfermeiras, fonoaudiólogas, enfim, de todos os cursos da saúde que naquela ocasião existia e ainda existe na Escola Paulista de Medicina. E eu, então, trouxe a minha expertise como professor de História, trabalhando História da Medicina. Então, a gente via naquele contexto, que é um contexto que, em certa medida, continua até hoje, a formação na área da saúde é uma formação fundamentada cada vez mais no conhecimento científico e técnico. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe uma série de contribuições, uma série de revoluções do ponto de vista do diagnóstico, do tratamento, isso é inegável. No entanto, a gente já observava há 20 anos atrás, e continua observando hoje ainda com mais percepção, de que essa formação fundamentada na base eminentemente científica e tecnológica, se por um lado traz uma série de benefícios, por outro também trouxe uma série de problemas, né? O outro lado da moeda, que é justamente toda essa parafernália científica e tecnológica que vai se posicionando entre o médico e o paciente, entre o profissional da saúde e o paciente. E isso deu origem, fundamentalmente, a uma discussão sobre a desumanização, né? Todos nós sabemos, todos nós já passamos por alguma experiência nesse sentido, de atendimento à saúde, em qualquer área enfim, do tratamento, do campo da saúde, em que a gente sente muitas vezes, né, que por mais que o profissional tenha grande expertise, tenha grande habilidade do ponto de vista científico e técnico, muitas vezes, né, a relação pessoal, a relação de empatia com o paciente fica prejudicada, justamente porque a coisa está muito focada no aspecto científico e tecnológico e pouco focada no aspecto da experiência ou da humanidade do paciente. Então, a demanda que havia naquele momento, e que continua existindo, era uma demanda no sentido de abrir a perspectiva desses futuros profissionais da saúde para essa dimensão mais humanística, mais humana, né? E eu, então, pensei que a história pudesse ser um caminho interessante para desenvolver essas habilidades, essas competências humanísticas. E então, fui com todo o fervor, com todo o entusiasmo para começar a mostrar para os alunos, no primeiro momento, alunos de medicina, como estudar a história da medicina podia ser algo interessante, podia ser algo que possibilitasse esse aluno olhar a prática médica a partir de outros olhos, né? Numa época, por exemplo, em que os médicos dispunham de praticamente nenhum recurso tecnológico, nem de estetoscópio, nem de raio-x, muito menos de tomografia computadorizada, assim por diante, o que ele tinha, o que ele podia usar para chegar nesse paciente, para chegar nessas pessoas que tanto necessitavam dele, né? Fundamentalmente, o conhecimento do humano, né? Ou seja, a capacidade de ouvir, a capacidade de sentir o doente a partir da sua própria experiência da enfermidade e assim por diante, né? E, no entanto, a gente começa a perceber que, quando a gente começa a tentar abrir para essa perspectiva, principalmente o aluno que já vem formado, né, dentro do ensino fundamental, do ensino médio, né, já focado nessa questão cada vez mais de mística da tecnologia, né, ele olha para aquilo de uma forma um tanto quanto estranha, né? Quer dizer, para que eu preciso saber essas coisas todas se hoje eu tenho tantos recursos científicos e tecnológicos que me dão muito mais precisão, que me possibilitam chegar a um diagnóstico muito mais acertado a respeito das questões da saúde. E aí, infelizmente, eu comecei a perceber que o único interessado na história da medicina era eu mesmo, salvo um ou outro aluno que, por algum motivo, tinha um interesse maior nessa história, né? E já nos primeiros ciclos em que eu atuava como professor de História da Medicina, eu comecei a receber um feedback, né? Na época ainda não tinha WhatsApp, então era mesmo rádio peão, né? E nessa rádio peão, o comentário que se fazia é que eu era o professor de sonoterapia, né? Então, o que acontece? Num curso tão exigente, né, de período integral como o da medicina, né, uma aula de História da Medicina, em que o professor deixa as luzes meio apagadas para projetar
imagens, né, na parede, né? Naquela época ainda eram slides, de projetor de slides, ainda não havia o PowerPoint, assim por diante. Então, os alunos aproveitavam aquele momento para dar uma descansadinha, para dar uma relaxada, né, na sua formação, nos seus compromissos acadêmicos tão exigentes. Quando eu soube disso, por um lado, até fiquei bastante contente, porque eu pensei assim, bom, pelo menos eu estou dando uma chance desse pessoal relaxar um pouquinho, descansar um pouquinho dessa dinâmica tão estressante da educação acadêmica. Mas, como educador, eu estava profundamente frustrado, né? E aí, diante disso, eu resolvi começar a introduzir algumas modificações para tentar envolver mais esses alunos, para tentar despertá-los para a importância dos temas que eu achava que eram fundamentais. E aí eu comecei, então, a sugerir a leitura de pequenos trechos de textos relacionados à história da medicina, principalmente nas fontes históricas. Então, trechos como, por exemplo, o juramento hipocrático, né, de Hipócrates, né, atribuído a Hipócrates, do século V a.C., né, que até hoje, em muitas faculdades de medicina, e na minha própria escola, onde eu sou professor, até hoje, quando eles vão se formar, eles solenemente juram o juramento de Hipócrates, né, que, no entanto, na maior parte das vezes, eles só vão conhecer esse juramento no dia em que estão jurando, né? Então, na maior parte das vezes, os alunos nem têm ideia do que estão jurando. Então, eu resolvi usar esses textos, não só Hipócrates, Galeno, William Harvey, assim por diante, para despertar nesses alunos uma reflexão sobre aquilo que eles estavam se formando. E aí, as surpresas começaram a acontecer, né? Foi muito interessante porque já na primeira vez em que nós tivemos essa experiência com a leitura e discussão de textos, que no primeiro momento foi um tanto quanto difícil, porque os alunos estavam bastante desacostumados com aquilo. A gente sabe que a nossa educação é uma educação ainda tradicional, né, onde o professor é aquele que fala e o aluno é aquele que escuta, o professor é aquele que sabe e o aluno é aquele, como o próprio nome já diz, alumni, né, quer dizer, aquele sem luz, que vem do latim. Quando você tenta dar o protagonismo para esse aluno, no primeiro momento ele estranha, no primeiro momento ele acha que, na verdade, não tem o porquê participar dessa forma. Mas, depois de muita insistência, os próprios alunos começam a perceber que o fato deles terem opinião a respeito das coisas, o fato deles poderem, de alguma maneira, falar, e que as coisas que eles estavam falando não eram assim tão absurdas, né, acabou interessando eles nessa nova dinâmica. Tanto foi assim que, quando eu terminei a primeira versão dessa disciplina neste formato mais participativo, um grupo de 2, 3 alunos veio me procurar depois da aula e perguntar se eu não podia continuar desenvolvendo essa dinâmica com eles num momento extracurricular. Então, assim, eu fiquei bastante espantado e bastante lisonjeado. Imagina, de professor de sonoterapia, eu, de repente, então, estava sendo convocado para continuar trabalhando com eles num horário extracurricular. E assim começamos, né? No primeiro momento, como já não tínhamos mais a obrigatoriedade de ler e discutir textos de história da medicina, ficou uma coisa muito aberta, no sentido de que eu perguntava para eles o que eles queriam, então, ler e discutir. E aí vinham artigos de jornais, ensaios filosóficos, até que, num determinado dia, um dos alunos que já participava desse grupo, que a gente começou a chamar de Laboratório de Humanidades, me procurou no sentido de que pediu uma ajuda. Ele, paralelamente à formação dele como médico, como aluno de medicina, ele também, à noite, fazia um curso de formação de atores. Ele estava se formando para ser ator de teatro. E ele estava com um grande desafio, que era montar ou representar um personagem numa peça, numa tragédia grega do século V a.C., né, de Sófocles, chamada Antígona. Era um texto que ele não estava entendendo direito, era uma linguagem muito inacessível, e aí ele perguntou se a gente não podia, se nós, né, no Laboratório de Humanidades, não poderíamos ajudá-lo a entender melhor o texto. E claro, como aquilo era uma coisa muito experimental, então nós começamos efetivamente a trazer o texto para ler. E qual não foi a surpresa que na primeira encontro em que nós começamos a discutir esse texto do Sófocles, Antígona,
uma aluna, nesse momento o grupo já estava mais amplo, já não eram mais só alunos de medicina, também havia alunos de enfermagem, de fonoaudiologia, de biomedicina. Uma dessas alunas de enfermagem, quando se abriu para que cada um pudesse falar um pouquinho a respeito da experiência da leitura, ela, assim, claramente emocionada, disse: professor Dante, eu sou Antígona. Aquilo me espantou, né? E não sei se vocês conhecem, mas Antígona conta a história de uma mulher cujos irmãos se revoltaram contra o tirano da cidade e tentaram derrubar o tirano, mas foram presos, depois foram mortos, e os seus corpos, né, como uma forma de punição exemplar, foi deixado na praça, na ágora principal da cidade de Corinto. E vocês sabem que os gregos antigos, pior do que a morte física, é um corpo insepulto, porque enquanto o corpo não for sepultado, a alma não pode ir ao Hades, a alma não pode descansar. Então, num impulso de piedade, num impulso de misericórdia, Antígona desobedece às leis da cidade, desobedece às leis do tirano e sepulta os irmãos. E por causa disso, ela é punida. É uma tragédia, não podia ser diferente. E aí o que aconteceu? Essa aluna da enfermagem, ao ler esse texto, ela se identificou com Antígona. Ela se viu numa situação semelhante, claro, guardadas as devidas proporções, num ambulatório onde, numa situação no qual havia uma disputa, um problema entre a equipe médica e a família de um paciente, ela tomou o lado da família do paciente. E por isso, inclusive, ela até foi punida, mas ao mesmo tempo se sentindo profundamente satisfeita com aquela situação, porque achou que tinha feito a coisa certa. A partir disso, eu percebi que a literatura era algo muito poderoso, algo extremamente eficaz para aquilo que eu estava buscando, que é justamente trazer os grandes temas, as questões essenciais da existência humana para serem discutidos no contexto da formação. Com, obviamente, o sentido daquilo que eu chamava naquele momento de humanização. Surgiu assim efetivamente o laboratório de leitura, né? Dentro desse contexto, né, desse laboratório de humanidades. A partir de então, nós só começamos a discutir textos literários, né? E aí, aos poucos, a gente foi criando aquilo que atualmente efetivamente o laboratório de leitura, que inclusive ganhou o prêmio Viva a Leitura em 2014, como uma forma de incentivo à leitura e de formação humana, não só no âmbito da educação superior, mas em vários âmbitos. Naquele momento, eu comecei a perceber não só que aquilo merecia um desenvolvimento teórico-metodológico mais eficaz, como também uma expansão do ponto de vista experimental. Eu comecei não só, junto com o meu colega naquela época que me ajudou a estruturar toda a metodologia do laboratório de leitura, o professor Rafael Ruiz, atualmente também professor da Unifesp, do Departamento de História, nós começamos então juntos a aplicar e, ao mesmo tempo, discutir, refletir sobre aquilo que a gente estava acontecendo. E a gente começou a perceber algo que, no final das contas, chegamos à conclusão que nós estávamos redescobrindo algo que sempre existiu e que sempre foi muito forte na formação humana, na formação humanística, da humanidade de maneira geral. Quando a gente começou a investigar do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico, por que a arte, por que a literatura tinha esse elemento tão despertador e tão mobilizador, foi muito interessante perceber que aquele tema era um tema já explorado por inúmeros filósofos, por inúmeros pensadores, pedagogos e assim por diante. E que, curiosamente, estava abandonado, em certo sentido, dentro da nossa civilização científica, técnica, racionalista. Uma história que eu acabei descobrindo nesse processo, nessa trajetória de aplicação e elaboração do laboratório de leitura, é uma história que me parece muito eloquente, eu gosto sempre de contar, porque eu acho que ela explica muito bem o papel, esse papel humanístico e terapêutico da literatura, tal como ele vem sendo experimentado na história da humanidade desde muitos séculos. Essa história, bastante eloquente nesse sentido, é uma história, talvez uma das histórias mais antigas da civilização ocidental. Ela foi
colocada por escrito por um poeta também grego do século V a.C., que é Píndaro, e ela está dentro de um poema que Píndaro escreveu, chamado Ode a Zeus. Nesse poema, Píndaro nos conta que quando os deuses ainda eram caóticos, ou seja, ainda havia o caos e ainda não havia o cosmos, né? Haviam basicamente esses deuses e deles se destacavam principalmente dois: Cronos, o deus do tempo, e Gaia, a deus da terra. Cronos se unia frequentemente a Gaia, e Gaia, fecundada, dava origem a filhos, né? Deuses também. Que Cronos, né, no seu desejo de evitar que esses filhos um dia o desbancassem, né, tomassem o seu lugar, ele os devorava. Né? Essa é uma imagem bastante forte, tanto na literatura quanto na arte. Né? Por exemplo, no Museu do Prado há um quadro do Francisco Goya chamado Saturno devorando seus filhos. Saturno é o nome latino para o deus Cronos grego. Né? Ele devorava esses filhos para evitar com que esses filhos um dia os derrubassem da sua posição de proeminência na teogonia, ou seja, na perspectiva dos deuses. Mas Gaia chega a um certo momento que ela fica cansada dessa história e ela acaba dando à luz a um filho e o esconde antes que Cronos o devorasse. Era Zeus, né? Que depois se tornaria o deus dos deuses, né? Então, nesse sentido, a gente começa a perceber que Gaia, então, esconde Zeus dentro de uma caverna, né? E a partir desse momento eles começam a se desenvolver. Zeus vai crescendo, vai se desenvolvendo, e quando Zeus atinge uma idade adulta, Gaia, então, liberta ele da caverna. E então, Zeus começa a fazer aquilo que, obviamente, Cronos mais temia, ou seja, Zeus vai e desbanca Cronos. Ao desbancar Cronos, começa uma nova fase na história dos deuses. Né? A gente sai do período caótico e vai para o período cósmico. Zeus começa a organizar o cosmos, né? Primeiro, ele liberta os seus irmãos da barriga de Cronos. Ele abre a barriga de Cronos e liberta os seus irmãos. Pega Cronos e os outros deuses titânicos, ou caóticos, e os aprisiona num lugar chamado Tártaro, uma espécie assim de prisão dos deuses caóticos. E ele vai para o alto do Monte Olimpo, que os gregos acreditavam ser a montanha mais alta do mundo. E lá do alto do Monte Olimpo, ele cobre, né, a terra de nuvens e começa a criar o cosmos, o mundo tal como a gente conhece, as florestas, os bosques, os mares, os animais, os pássaros, e como coroamento dessa obra toda, ele cria essas criaturas tão próximas dos deuses, os homens e as mulheres, aquilo que os gregos chamavam de anthropos, né? Quando ele termina de criar aquilo tudo, ele chama todos os outros deuses, os seus irmãos, os deuses olímpicos, e faz uma espécie assim de coquetel de lançamento, uma espécie de vernissage dos deuses, né, com muito néctar e ambrosia, a comida e a bebida dos deuses, né, e no momento mais solene, ele então chama todos os deuses para um patamar alto do Monte Olimpo, e com um gesto magnânimo, abre as nuvens, e aí é um ó geral todo, porque todo mundo vislumbra aquela maravilha que Zeus havia criado, o cosmos. As florestas, os campos, os rios, e de maneira particular, é nesse momento que a gente começa a perceber fundamentalmente a questão da natureza, né? E de maneira particular, os deuses ficam muito interessados, né, nessas criaturazinhas tão parecidas com eles, tão parecidas com os deuses, que eram os homens e as mulheres, criados à imagem e semelhança dos deuses e para gerar ou para louvar e agradecer os deuses pela sua criação. E quando Zeus termina de criar tudo isso, né, e mostra essa obra toda para todo mundo,
né, os deuses ficam muito interessados, ficam muito lisonjeados, agradecem a Zeus, assim por diante, e Zeus, de uma maneira assim bastante um tanto quanto falsa, diz assim, bom, gente, é isso aí, é uma coisinha que eu criei para vocês, só para vocês terem uma ideia aí do que vai ser o mundo a partir de agora, mas, obviamente, se alguém tiver alguma crítica, algum reparo e assim por diante, eu estou aqui aberto a críticas. Uma coisa interessante é que os deuses reproduzem aquilo que nós também reproduzimos, né? Primeiro a gente faz as coisas, os líderes fazem as coisas, depois que está tudo pronto, abre para discussão, e não o contrário. E aí, nesse momento, então, um dos deuses, que aliás Píndaro não explica o que esse deus estava fazendo lá, porque ele deveria estar no Tártaro, já que se tratava de um deus titânico, é o Hephaistos, aquilo que os latinos chamavam de Vulcano, aquele deus que habita nas profundezas da terra, com uma bigorna, um martelo, né, malhando o ferro, uma espécie de um deus telúrico, né, um deus subterrâneo. Hephaistos, então, aponta um problema. Ele diz assim, Zeus, está tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, assim por diante, mas tem um reparo nessa sua obra. Justamente está no coroamento dela, ou seja, nesses antropos, nesses seres humanos que você criou. E Zeus, por favor, Hephaistos, diga para mim qual é o problema. O problema é que você os criou tão próximo de nós, deuses, que eles se esquecem de que não são deuses, de que eles são humanos. E é interessante porque a palavra antropos é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos no grego arcaico. Um deles, antropos, quer dizer aquele que anda sobre duas pernas. Mas também pode significar aquele que é cindido, aquele que está dividido entre a mortalidade e a imortalidade, entre a animalidade e a divindade. Né? Essa dimensão dramática da existência humana. E outra tradução possível para antropos tem a ver com a palavra esquecimento. Pode-se traduzir antropos como sendo aquele que esquece. Ou seja, o que nos dá a identidade de humanos é o fato de que nós nos esquecemos. Não nos esquecemos de qualquer coisa, mas principalmente daquilo que é essencial, daquilo que nos é fundamental. Ou seja, quem somos nós? Da onde viemos? Qual é o sentido da nossa existência? Diante disso, Zeus fica bastante desconcertado, vocês podem imaginar. Naquela época não havia recall, né? Não dava para chamar o pessoal e criar de novo. Então, Zeus coloca o problema para os deuses, e aí é uma deusa, a deusa da memória, chamada Mnemosine, que vai propor uma solução para o problema. Ora, se o problema é de esquecimento, nada melhor do que a deusa da memória para encontrar uma solução. E Mnemosine se oferece para se unir a Zeus, e dessa união entre Zeus e Mnemosine nascem 9 filhas, que em grego são chamadas de aesteses. Os latinos depois traduziram com a palavra musas. Vocês já ouviram falar nas musas, né? As musas são aquelas que estão para inspirar os artistas, né? Inspirar aqueles que produzem a arte. Tanto é que cada uma dessas aesteses ou musas são patrocinadoras das grandes artes que haviam na antiguidade. O teatro, a música, as artes plásticas, a história, a filosofia e assim por diante. Então, olha só que interessante, né? As aesteses, elas foram criadas pelos deuses para ajudar os homens a se lembrarem. Tanto é que a palavra aesteses, em grego, ela quer dizer o contrário da palavra anesteses. Anestesiar, todo mundo sabe o que é. Colocar para dormir. Aestesiar é exatamente o contrário, é despertar. As artes, elas estão aí para nos despertar, para nos recordar de quem nós somos. Portanto, efetivamente, todo o processo de despertamento e todo o processo de humanização inicia-se fundamentalmente a partir do despertamento estético. A palavra estética, em português, deriva da palavra grega aesteses. E essa história, para mim, quando eu a encontrei, foi muito importante porque ela me ajudou a entender aquilo que eu estava vivenciando na prática com a experiência do laboratório de leitura, que é a literatura
despertando, através de uma experiência estética, as questões essenciais da existência humana. A partir daí, então, isso me deu ensejo, me deu base teórica para estruturar e para referendar a metodologia do laboratório de leitura, que é algo que a gente desenvolve até hoje, e que parte fundamentalmente dessa ideia de que qualquer proposta de humanização, né, qualquer proposta que vise fundamentalmente levar as pessoas a terem uma perspectiva mais humana em relação à sua profissão, em relação à vida, tem de passar necessariamente por uma experiência estética. Por que uma experiência estética? Porque nós, seres humanos, né, as coisas só são significativas para nós quando elas nos afetam. Uma educação que está eminentemente baseada num conteúdo exclusivamente cognitivo, né, ela não permite com que aquilo que está sendo proposto nos afete e, portanto, nos mobilize. Hoje eu estou plenamente convencido, assim como os gregos já estavam também há muitos séculos atrás, mas que nós acabamos esquecendo porque a gente acabou acreditando naquele que fundou o pensamento moderno, o René Descartes, o famoso Descartes, né, que descartou muita coisa, né, e ele disse o seguinte, que nós existimos porque pensamos. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Ora, se a gente parar para pensar um pouco mais, a gente vai perceber que a gente não existe só porque a gente pensa. Aliás, a gente percebe a nossa existência, antes mesmo de pensar, na perspectiva dos sentimentos, da perspectiva dos afetos. Portanto, a nossa educação, ela acabou entrando por um caminho desumanizador, porque tirou da experiência humana a capacidade de sentir, ou a importância, o reconhecimento da importância do sentir, portanto, dos afetos, do pensar, sem dúvida nenhuma, e do agir. O laboratório de leitura, a gente estruturou a metodologia dele justamente pensando nessa dimensão ou nessa perspectiva antropológica mais ampla e mais profunda. Né? Nós não existimos simplesmente porque pensamos. Nós existimos porque a gente sente, porque a gente pensa e porque a gente quer. Portanto, toda proposta humanizadora e que acaba tendo uma relevância e um efeito terapêutico, porque aqui a gente entra no conceito mais ampliado de saúde. Né? O conceito mais ampliado da saúde parte do princípio de que toda atividade humana, né, quando ela é exercida na sua integralidade, ela tem como consequência um efeito terapêutico ou a promoção da saúde. Portanto, toda proposta eminentemente humanizadora e saudável, ela tem que começar a partir de uma experiência estética, ou seja, que nos mobilize do ponto de vista dos afetos e dos sentimentos, que nos envolva do ponto de vista intelectual, reflexivo, e que nos leve, através desse movimento estético reflexivo, para uma tomada de posição ética, para uma tomada de posição no plano da vontade. Aristóteles dizia, o ser humano é um ser dotado de afeto, inteligência e vontade. Toda proposta humanizadora e toda proposta que pretenda ser algo de que vá promover a saúde, ela tem que estar reconhecendo e tem que estar envolvendo essas três dimensões da experiência humana: o afeto, a inteligência e a vontade. E é exatamente isso o que o laboratório de leitura fez e vem fazendo já há quase 20 anos. Né? A gente propõe a leitura de obras de literatura universal, os clássicos, e a escolha dos clássicos aí não é por acaso, né? Desde o começo eu comecei a testar o laboratório com vários tipos de obras, né? Mesmo best-sellers e assim por diante, e não foi à toa que a gente começou a perceber que quando a gente trabalhava alguma obra clássica, como Homero, Sócrates, Platão, o Cervantes, Shakespeare, Machado de Assis e assim por diante,
a gente percebia que o efeito, né, mobilizador, né, que, digamos assim, o princípio ativo dessas obras era muito mais forte e muito mais envolvente do que obras que não tinham essa mesma característica. Isso significa que o clássico é aquele que traduz a experiência humana de uma maneira perene e universal. É por isso que os clássicos são clássicos. A gente não continua lendo Shakespeare, Cervantes, Dante Alighieri e assim por diante, porque eles têm boa assessoria de marketing. A gente lê esses livros, e esses livros continuam sendo reeditados, traduzidos e retraduzidos, porque eles continuam significando algo para nós, eles continuam dando uma mensagem a respeito daquilo que é próprio do humano. Então, em primeiro lugar, a gente promove a experiência estética, né? No laboratório de leitura, a gente deixa com que as pessoas falem sobre de que maneira aquela obra as tocaram, de que maneira aquela obra, a leitura daquela obra as afetou. E a partir desses afetos é que nós começamos a refletir, começamos a fazer as descobertas, é aquilo que a gente chama no laboratório de itinerário de discussão. A gente fica várias semanas discutindo uma obra, dependendo do tamanho dela, e assim por diante. E no final, né, eu pergunto para as pessoas, bom, o que fica dessa experiência de ler e discutir esta obra aqui no laboratório de leitura? E os resultados que eu fui obtendo ao longo desses anos todos foram extraordinários, em vários sentidos, né? No sentido, por exemplo, do próprio despertar do desejo da leitura, do reconhecimento da importância do hábito da leitura, da importância também de saber ouvir uns aos outros, porque é uma atividade coletiva, cada um ouve e até fica se perguntando, nossa, mas será que ele leu o mesmo livro que eu li? Né? E essa descoberta de âmbitos e de questões extremamente interessantes acaba suscitando fundamentalmente aquilo que eu chamo de ampliação da esfera da presença do ser, como dizia o Montesquieu, um filósofo francês do século XVIII, e que para mim é a tradução mais acertada a respeito do que é o processo de humanização. A ampliação através da literatura, a ampliação através da reflexão e do diálogo com o outro. E isso é transformador. Isso faz com que as pessoas olhem o mundo, olhem a si mesmos, olhem o humano de uma maneira muito mais ampliada, de uma maneira muito mais crítica, de uma maneira reveladora, no final das contas. E eu nunca tive a pretensão de propor o laboratório de leitura como uma atividade terapêutica. Não era esse o meu objetivo, e até hoje não é um grupo terapêutico, é um grupo de leitura e discussão de clássicos da literatura, que tem uma metodologia que eu acabei de explicar. No entanto, o efeito acaba sendo, de fato, terapêutico, né? Porque a gente percebe que quando a gente se conhece melhor o humano, através da literatura, a gente se reconcilia com o humano que existe em nós. Nós começamos a fazer esse movimento estético de recordação daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é essencial e fundamental nas nossas vidas. E o efeito disso, né, é aquilo que eu chamei no meu livro, A Saúde da Alma. Eu publiquei em 2017 um livro, chama-se A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma, onde justamente eu falo a respeito dessa experiência, conto, claro, de uma maneira mais ampla, essa história toda que eu agora, de uma forma muito resumida, estou comentando aqui com vocês, explico o papel da literatura dentro do processo da formação e no processo de promoção em saúde, e a metodologia e os efeitos, né, os efeitos. Faz alguns anos, mais ou menos uns 5, 6 anos, em que essa experiência que eu comecei e desenvolvi no primeiro momento dentro da escola de medicina, ela extrapolou o âmbito estritamente acadêmico. Eu comecei a desenvolver, a partir da minha linha de pesquisa, com alunos de mestrado, doutorado, pós-doutoramento, a aplicação do laboratório de leitura em outros espaços, em outros ambientes, num primeiro momento na área da saúde, depois ampliando para a área educacional, e mais recentemente eu venho aplicando o laboratório de leitura em outros territórios, em outros cenários, que não o cenário estritamente acadêmico e ainda apenas só na área da saúde, né? Eu recentemente abri um espaço chamado Casa Arca, onde eu ofereço laboratório de leitura, ciclos de laboratório de leitura para todas as pessoas que queiram participar,
E, mais recentemente ainda, eu abri um braço corporativo da Casa Arca, que chama-se Responsabilidade Humanística. Então, através da responsabilidade humanística, eu tenho levado o laboratório de leitura para o campo da área corporativa. A gente percebe que há uma demanda cada vez mais forte do ponto de vista da humanização e do resgate dessa saúde da alma dentro do âmbito corporativo, e a gente tem tido experiências muito interessantes. A experiência piloto que eu fiz foi na Natura, a partir do sucesso disso, que gerou, inclusive, um livro que eu vou publicar, estou publicando ainda esse ano, e por causa da pandemia teve alguns atrasos aí, mas provavelmente no começo do ano que vem vai sair publicado, que é um livro justamente sobre esse conceito de responsabilidade humanística, e recentemente a gente tem feito em várias outras empresas, né? Eu tenho desenvolvido essa mesma metodologia numa escola de negócios, que é o Easy Business School, cuja sede é em Barcelona, mas que tem filial aqui também em São Paulo, e tenho aplicado isso através desse meu braço corporativo, que é a responsabilidade humanística, em inúmeras corporações, dentre elas o Bradesco. Recentemente, agora, vou começar a fazer uma com o Fleury, o Laboratório Fleury, a Porto Seguro, o CIEE. Então, já são dezenas de empresas que têm reconhecido esse poder, digamos assim, humanizador que a literatura pode trazer, e essa humanização que acaba redundando, né, na saúde da alma, né? A alma, né, como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu costumo parodiar o Fernando Pessoa dizendo, nada vale a pena se a alma é pequena. Então, todas as doenças, no final das contas, e aí vai justamente essa minha experiência relacionando medicina e humanidades, para mim é cada vez mais claro que todas as doenças, e principalmente essas que estão tão prevalentes nos dias de hoje, como o pânico, a ansiedade, o burnout, aquilo que no mundo corporativo, de maneira geral, é prevalente, né? Advém fundamentalmente de uma experiência de mecanização, de automatização, né, de desumanização profunda que a gente vive nas sociedades, né, onde prevalece as mídias sociais, a inteligência artificial e essas coisas que muitas vezes acabam tendo esse efeito colateral desumanizador. Então, assim, toda vez que a gente deixa de ser humano para passar a ser mais máquina, a gente se desumaniza, a nossa alma fica pequena, nós cada vez mais vamos ficando apêndices dos nossos celulares, dos nossos computadores. Então, é preciso uma experiência de amplificação da alma, aquilo que eu chamo de magnanimidade, da alma grande. Toda doença é fruto da pusilanimidade, do latim pusio, pequena, anima, alma. A alma pequena produz doença, a alma grande produz saúde. Então, a minha proposta com o Laboratório de Leitura é justamente uma proposta de, através da literatura, através do encontro das pessoas com a arte e das pessoas entre si para refletir, elas expandam as suas almas. E, ao expandir as suas almas, promovam a saúde. É isso, gente, o que eu queria colocar aqui hoje para vocês, muito rapidamente, só mesmo para propor a nossa reflexão, e fico aqui agora à disposição das perguntas, comentários e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado, professor Dante de Galian, por suas palavras. Vamos agora iniciar a nossa interação com responder algumas perguntas feitas via chat. Elaine, quais são as perguntas que temos aí no chat? Vamos lá. Excelente palestra. Gosto muito de ouvir o professor Dante falar sobre o laboratório de leitura. Muito interessante. Obrigado, Elaine. Nada. Tem uma pergunta aqui do Fernando. O Fernando pergunta, professor, no ambiente corporativo, a literatura pode ser direcionada ao ramo de atuação da empresa? Sem dúvida. Eu costumo brincar hoje em dia, quando as pessoas principalmente no âmbito do RH, as pessoas me prospectam no sentido de como é que elas poderiam trabalhar determinados temas que, em certos momentos, para trabalhar com equipes, ou trabalhar com certas competências, habilidades dentro do âmbito corporativo, como é que a gente poderia fazer isso com a literatura? E eu costumo brincar dizendo assim, me fale um tema que eu te digo um livro. Então, assim,
a literatura ela é muito rica, né? Porque ela, de certa forma, dá a oportunidade para a gente explorar qualquer âmbito, né, da experiência humana. A coragem, a fraqueza, a resiliência, a dor, o sofrimento, a tristeza, a melancolia, a alegria, o amor, a morte, enfim, as paixões. Então, assim, todo e qualquer tema que você queira trazer para discutir dentro do âmbito social ou do âmbito corporativo, você pode trabalhar a partir da literatura. E ela se torna muito significativa, né? Porque você não traz esses temas de uma forma teórica, conceitual. Você traz esses temas a partir de histórias encarnadas em personagens, em situações, né? Na qual a gente acaba se identificando, se desidentificando, ou seja, quando você trabalha esses grandes temas da existência humana através das histórias, através da literatura, eles se tornam muito mais significativos, né? Eles se tornam muito mais próximos da nossa realidade e, portanto, muito mais mobilizadores, né? Então, realmente, a literatura, ela pode e deve ser direcionada ao ramo de atuação da empresa, nunca transformando ela num simples algo instrumental, né? Porque a gente, na verdade, nunca sabe. A literatura, ela não nos ensina da mesma forma como, por exemplo, uma forma matemática ou uma regrinha, né? Não existe uma regrinha de felicidade aqui. Está muito distante do que é ser uma autoajuda, por exemplo, né? Muito pelo contrário. A literatura, ela desperta. Ao despertar, ela nos faz refletir. E ao nos refletir, ela impacta na vida de cada um. Como ela vai impactar, aí vai depender eminentemente de cada um. Mas as experiências que eu tenho tido são bastante efetivas e bastante alentadoras nesse sentido. Entendi. Tem uma pergunta particularmente minha, professor. Aliás, para colaborar com o grupo aqui corporativo, né? São pessoas de RH. Eu assisti uma entrevista que o senhor deu para o Leandro Carnal, que o senhor fez uma ligação direta do Hamlet com liderança e decisão. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro. O Leandro Carnal, inclusive, ele escreveu o prefácio do meu livro, A Literatura como Remédio, né? Nós somos companheiros de curso, nós fizemos pós-graduação juntos, tivemos a mesma orientadora, somos muito amigos até hoje, e justamente pelo papel que ele está tendo, a atuação que ele está tendo no âmbito da difusão da cultura, né, e da reflexão crítica na nossa sociedade, eu o chamei para escrever o prefácio do livro e ele atendeu com toda a cordialidade que lhe é própria. O Hamlet é um exemplo muito claro que eu gosto de trabalhar quando a gente quando há uma demanda no campo das empresas para discutir a problemática ética das decisões, né? Hamlet é aquele personagem famoso, né, que muitas pessoas nem leram a obra do Shakespeare, mas conhecem a frase ser ou não ser, eis a questão, né? E eu acho que dentro do contexto da obra do Shakespeare, né, é muito interessante porque quando a gente lê Hamlet, a gente pergunta assim, nossa, mas por que ele formulou a questão dessa forma? Porque diante daquilo que tinha acontecido, ou seja, quando ele descobriu que o pai tinha sido assassinado pelo tio e que o fantasma do pai tinha voltado para cobrar uma atitude da parte dele, né, ele então promete ao pai que ia tomar uma atitude, né? E diante disso ele hesita. E a questão, afinal de contas, não era tanto ser ou não ser, mas eminentemente fazer ou não fazer. Agora, na genialidade do Shakespeare, ele formula a grande questão dessa forma porque há uma relação intrínseca entre ser e fazer, né? Na verdade, na minha leitura, Shakespeare está, de certa forma, dando uma resposta a Descartes, né, que era o seu contemporâneo, quando ele dizia, como eu acabei de citar, penso, logo existo. Shakespeare está dizendo assim, não é bem assim. A gente não existe porque a gente pensa apenas. A gente existe porque a gente é ou não é, né? Então, assim, o que faz de nós, né, o que dá sentido para a nossa existência, não é tanto aquilo que a gente pensa, mas aquilo que a gente faz. Quantas e quantas vezes a gente pensa tanto e não faz?
e ao não fazer, não somos. Então, assim, um texto como esse, né, ele nos possibilita refletir um pouco que pensar só não basta, é preciso agir. E há um tempo oportuno para agir. E se a gente deixa de fazer as coisas que têm que ser feitas na hora certa, a gente acaba fazendo o errado na hora errada. É um pouco essa lição que a gente tira da leitura e da discussão do Hamlet do Shakespeare. E assim, existem muitos outros exemplos de clássicos da literatura que nos levam a refletir nas questões mais profundas e mais amplas da existência humana e que podem ser e devem ser aplicados para os nossos dramas cotidianos, e de maneira particular no mundo profissional, no mundo corporativo e assim por diante. Ótimo, maravilha, adorei. Tem uma pergunta aqui de Pelotas, professor, é da Karina Galtério. Dante, existe a possibilidade de levar o laboratório de leitura para uma modalidade EAD e aberta a vários públicos? Ela está falando de Pelotas, e é bem parecida com a pergunta da Ive também. A Casa Arca faz eventos online? Então, Karina e Ive, muito boas perguntas. Atualmente, é só isso que eu tenho feito, porque com a pandemia e o isolamento social, não há outra maneira de se fazer isso, né? E para mim tem sido uma grande surpresa. Curiosamente, Elane, eu tinha iniciado no começo desse ano uma experiência muito interessante de, nos encontros de laboratório de leitura na Casa Arca, misturar participantes presenciais com participantes remotos. Eu acabei adquirindo um equipamento que me possibilita, por exemplo, fazer uma filmagem presencial de uma sala em 360 graus, né? E, ao mesmo tempo, colocar lá um monitor que me possibilita também ter a visão das pessoas que estão acompanhando o encontro remotamente. De maneira que estamos todos na mesma sala, os que estamos presenciais e os que estamos virtuais, né? Mas com a pandemia e com o isolamento social, eu não podia mais abrir a Casa Arca para receber alunos presenciais, então a gente começou a fazer exatamente como estamos fazendo aqui agora. A única diferença é que eu consigo ver todo mundo e todo mundo consegue me ver, né? Nos quadros, cada um no seu quadrado, mas pelo menos lá presente e tal. E a experiência tem sido muito interessante, muito interessante. É óbvio que a presença física, ainda mais lá na Casa Arca, o pessoal tomava, geralmente à noite, tomava um vinhozinho, comia uma coisinha, enquanto a gente conversava sobre literatura, sempre traz um clima mais humanizado. Mas a experiência em EAD tem sido muito interessante. Dentre outras coisas, exatamente isso que vai ao encontro do que a Karina estava colocando, né? Possibilitar com que pessoas de fora de São Paulo tenham acesso a essa atividade, que às vezes era uma limitação, nem todo mundo podia vir a São Paulo. Atualmente a Casa Arca não tem filiais, ela está só em São Paulo, né? E então era muito difícil nesse sentido. Hoje, né, com essa modalidade, e que mesmo quando a gente volta para o presencial, eu vou continuar mantendo um número de vagas para participantes remotos, ela possibilita com pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Hoje mesmo à tarde, eu estou com um grupo de laboratório de leitura, nós estamos discutindo Romeu e Julieta, do Shakespeare, né? E eu vou ter alunos que estão em Miami, outros que estão em Columbus, Ohio, outros que estão em Paris e outros que estão em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, outros que estão em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, assim, isso é uma coisa extraordinária, né? Possibilita com que pessoas que estejam espalhadas não só pelo Brasil, mas pelo mundo, possam participar. E no campo corporativo, eu tenho feito da mesma forma. Eu acabei de terminar em um ciclo muito interessante com gerentes e líderes de uma fábrica de implementos agrícolas. Olha só que interessante, chama-se Jacto, Implementos Agrícolas, cuja a sede deles fica aqui no interior de São Paulo, a uns 400, 500 quilômetros aqui da capital, e todos participando também remotamente. Então, a experiência que eu tenho tido com o ensino à distância, com as reuniões remotas, tem sido muito positiva, e isso é uma coisa que veio para ficar. Isso é uma coisa que veio para ficar, e eu pretendo continuar, tanto no âmbito estritamente corporativo, quanto também
nessas atividades que eu faço na Casa Arca, que são abertas a qualquer tipo de público. Olha que essa dica chamou a atenção do pessoal. O pessoal está perguntando como é que faz para participar e se o senhor pode disponibilizar o contato da Casa Arca aí. Claro. Não, a gente tem o site, né, casaarca.com.br, né, que qualquer pessoa pode entrar e ter acesso à programação, né? A gente tem a programação lá até o final do ano, os vários ciclos que a gente já desenvolveu, está desenvolvendo, né? E nas minhas redes sociais também, eu estou, isso, casaarca.com.br, exatamente. Tem também para aqueles que queiram o laboratório de leitura para suas empresas, né? Está a responsabilidade humanística, né? Tudo junto, .com.br também, responsabilidade humanística. A gente tem feito esse trabalho com inúmeras empresas, com grupos de líderes. Agora eu vou começar uma experiência que eu estou super ansioso para começar, que são pessoas que trabalham no chão de fábrica, nessa mesma indústria que eu citei. Então, são pessoas que, inclusive, têm até dificuldade de leitura, então a gente está adaptando o laboratório de leitura para as pessoas terem acesso a essa atividade, e o resultado tem sido extraordinário, né? Então, dei uma olhadinha lá no site da Casa Arca, a gente tem também a página no Instagram, a gente tem a página no Facebook, tem a página no LinkedIn, enfim, estamos todas as redes sociais, tanto eu como professor, Dante Galian professor, no Facebook, o Dante Galian no Instagram, quanto a própria Casa Arca, com uma programação aí bastante vasta, e aberto a todas as pessoas que queiram participar. Ótimo. Eu tenho aqui uma última pergunta, também lidando assim com questão corporativa, professor. Tá. Ela pergunta, professor, conte, por favor, um case seu nas empresas, como os gestores lidam com isso, como os colaboradores recebem esse trabalho na empresa. Ixi, são tantos, Kátia, tantos cases, né? Alguns eu conto no meu livro A Literatura como Remédio, nos clássicos da saúde da alma. Também eu recomendo para quem estiver mais interessado, querer saber um pouquinho mais sobre a história do laboratório, a dinâmica do laboratório, os efeitos do laboratório. Esse outro livro que eu vou lançar agora no começo do ano que vem é mais aplicado para o âmbito especificamente corporativo, né? Dessa experiência do laboratório nas empresas. Mas um case que eu acho que, assim, eu falei agora um pouco do exemplo aqui do Hamlet, né, que você perguntou, né? Mas um texto que eu tenho, assim, tido um retorno e uma experiência muito interessante é um livro do Tolstói, do Lev Tolstói, o famoso escritor russo, autor, por exemplo, de Ana Karenina, né? Muito famoso. Um texto dele que gosto muito, que chama-se A Morte de Ivan Ilitch. Esse texto eu tenho trabalhado principalmente com altas lideranças, né? O que a gente percebe no âmbito das altas lideranças, né? Pessoas que estão num ambiente extremissimamente competitivo, pessoas que são cobradas de maneira muito forte, né? Seja no âmbito da própria empresa, seja no âmbito competitivo entre eles e assim por diante, e que acabam, muitas vezes, né, prejudicando a sua vida pessoal e a sua vida familiar, né? A gente vai percebendo essa questão de como é que as pessoas vão se entregando, né, à questão da carreira e focando a sua vida única e exclusivamente na carreira, e o quanto que isso é prejudicial até do ponto de vista da saúde existencial. Esse livro abre os olhos das pessoas, né? O Ivan Ilitch é a história de um cara, um juiz, extremamente competente, extremamente trabalhador, um cara que teve muito sucesso na vida, né? Um cara que é um vencedor, né? Um winner, não é um loser, é um winner, né? E aí, de repente, né, esse cara, quando está no auge da carreira, ele desenvolve uma doença, né? Não se sabe muito bem se é um câncer. Na verdade, o Tolstói não está nem muito interessado em discutir que tipo de doença é, mas ele é uma doença grave que é fatal. E quando ele se vê, né, privado de tudo aquilo que ele imaginou que era essencial na vida, né, começando pela sua própria saúde, e já não consegue mais trabalhar, e se vê, inclusive, na sua doença, isolado,
marginalizado, os colegas de trabalho já não querem mais saber dele, estão só preocupando quem é que vai pegar o lugar dele quando ele morrer. A família, a qual ele nunca se interessou em cuidar, tampouco não tinha nenhum vínculo com ele. Esse homem está absolutamente abandonado. E ele começa a perguntar para ele mesmo assim, nossa, será que eu vivi a vida que era para ser vivida? Né? E esse questionamento do Ivan Illich, né, até o momento da morte, esse livro já, eu costumo brincar, é um livro spoiler, né, porque o final já está no próprio título, é a morte do Ivan Illich, ou seja, ele vai morrer mesmo, né? Então não tem problema você dizer que no fim ele morre, que ele já morre inclusive no começo, e depois ele reflete sobre o que aconteceu com a vida dele. Isso acaba tendo um efeito, principalmente para pessoas que estão nesse momento da vida, né, extremamente focadas, sabe essa coisa que está na moda hoje, falar de alta performance, né? As pessoas estão tão focadas nessa questão do sucesso, né, da carreira, assim por diante, que ao ler esse livro, né, elas falam, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? E como é que é possível, né? Isso eu acho que é um case muito interessante para falar assim, como é necessário equilibrar vida profissional e vida pessoal, né? Vida familiar, né, e vida corporativa. Como é que você encontra esse equilíbrio? E eu me lembro que numa dessas ocasiões em que a gente estava discutindo isso num grupo, acho que foi de um grupo de executivos que estava fazendo um MBA no IESE Business School, aqui em São Paulo, e quando chegou no último encontro, que é o encontro de histórias de convivência, onde eu peço para as pessoas falarem um pouco, bom, o que fica, o que eu levo para a minha vida dessa experiência de ter lido e discutido a morte de Ivan Illich, né, apareceu um desses executivos de um grande banco aqui do Brasil, e que arregaçou assim as mangas, e mostrou os braços e falou assim, professor, tá vendo aqui, tem várias tatuagens, né, que eu fui fazendo ao longo da minha vida e que tem um significado muito importante para mim, porque me lembram coisas importantes para mim na minha vida, né? E agora eu aqui quero mostrar para o senhor a próxima tatuagem que eu vou fazer, né? Falei, poxa, legal, qual que é? Aí ele levantou um papel, né, e tinha lá II. Só que eu, como historiador, eu vi o 2 em algarismo romano. Interessante, né? Eu também veria assim. Entender qual que era a lógica daquilo. Não, Eu também. Não é 2, é II, Ivan Illich. Uau. Eu vou criar isso na minha pele para eu nunca mais me esquecer da experiência que eu tive aqui, lendo e discutindo com vocês esse livro que mudou a minha vida, né? Que a partir de então, eu não quero me tornar um outro Ivan Illich, e é por isso que eu vou tatuar isso na minha pele, no meu corpo, para nunca mais me esquecer disso. E também me lembrando aquilo que o senhor falou na primeira aula, ele me dizia assim, que o humano é um ser que esquece. Então, para não me esquecer, né, esse II vai ser um pouco assim como a minha aestesis, né, a minha lembrança de que eu não posso esquecer, né, de que a vida é muito mais do que a competitividade, muito mais do que a alta performance, muito mais do que o sucesso na carreira, que é muito mais do que isso. Então, acho que esse é um case assim, bastante eloquente do impacto, da importância do laboratório na vida das pessoas. Ótimo. Nossa, maravilhoso, professor. Eu aprendi muito, muito escutando o senhor aqui. Obrigado, essa foi a última Elaine. pergunta. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Agradecemos a Elaine por essa mediação e, mais uma vez, agradecemos a participação do professor Dante Galian, sua apresentação sobre como podemos utilizar a literatura como remédio para desenvolvimento de nossa saúde mental e da alma. Infelizmente, devido à pandemia do coronavírus, nós tivemos que adiar o lançamento do nosso projeto Biblioteca Móvel, que aconteceria em março junto com esse fórum, e que propõe a sensibilização à leitura aos funcionários das empresas beneficiárias do SESC, através do empréstimo de um carrinho móvel com aproximadamente 100 livros com diversos gêneros literários. Mas assim que possível, daremos continuidade ao nosso projeto. Na próxima quarta-feira, dia 30/9, às 10 horas, nesse mesmo canal, em nosso último encontro do fórum, a gerente de saúde e qualidade de vida da empresa Avon Cosméticos, a senhora Mary Blooming, nos apresentará o programa de qualidade de vida de sua empresa, vencedor do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida de 2019,
promovido pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Será uma grande oportunidade de conhecermos como funciona e o que oferece esse programa aos seus colaboradores. Não percam, e caso ainda não tenham feito sua inscrição, basta acessar o nosso link de inscrições. Acompanhe também a nossa hashtag Em Casa com Sesc São Paulo e todas as nossas redes sociais com as lives ao vivo e a programação virtual. Agradecemos a participação de todos e lembramos novamente que nossos encontros ficam gravados em nossa página do YouTube, onde vocês poderão rever quando quiserem e recomendamos que se inscrevam em nosso canal, ativem o alerta para serem avisados sempre que for postado um novo conteúdo. Hoje descobrimos como a literatura trabalhada numa dinâmica coletiva que privilegia a experiência estética e a reflexão pode se apresentar como um recurso poderoso e eficaz para promover a saúde da alma e a humanização no ambiente corporativo, na sociedade e na cultura. Segundo o professor Dante Galian, a saúde mental e mais a saúde da alma, a saúde existencial, tornou-se hoje uma questão de primeira grandeza, pois sem a saúde da alma não é possível a saúde da mente, do corpo, enfim, a saúde integral. Promover a saúde mental a partir da promoção de ações que ampliem os horizontes afetivos e reflexivos dos indivíduos e das sociedades apresenta-se como o maior e mais urgente desafio do século XXI. Para uma reflexão sobre o tema de hoje, encerro esse encontro com uma citação do nosso grande poeta Mário Quintana. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Espero que todos aproveitem os inúmeros benefícios da leitura. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima quarta-feira com o nosso último encontro do Fórum Qualidade de Vida nas Organizações com o tema Saúde Mental. Bom dia a todos. Bom dia, eu queria agradecer a todos, muito obrigado, e eu agradecer a todos que assistiram, a todos que mandaram perguntas e comentários. É uma pena que eu não possa estar aí abraçando vocês todos, mas eu fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de trocar essas ideias, essa nossa experiência com vocês. Muito obrigado, Cláudio, Elaine, a Rose, a outra intérprete que também estava aqui, a Silvia, que estava correndo atrás aí para tentar me interpretar, e foi um encontro muito gostoso e espero revê-los em breve. Obrigado. Obrigado mais uma vez, professor. Tchau, tchau.